Olá, então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de expressões algébricas. É mais a parte introdutória, né, algumas definições. Uma motivação para a gente entender um pouquinho é que, por exemplo, quando a gente vai modelar qualquer fenômeno físico, a gente vai modelar esse fenômeno através de alguma expressão algébrica. E aí, justamente vem o fato da gente saber como trabalhar com essas expressões algébricas. Então, qualquer fenômeno físico que a gente queira modelar vai ser através de uma expressão algébrica. E aí, nessas expressões algébricas, a gente vai ter algumas grandezas envolvidas, e aí vamos classificar cada uma dessas grandezas. Então, algumas definições nesse sentido. Então, em expressões algébricas, nós vamos ter sempre as grandezas conhecidas e as grandezas desconhecidas. As grandezas conhecidas, elas vão ser aquelas em que a gente conhece o valor ou que esse valor é supostamente conhecido. Já as grandezas desconhecidas, elas vão ser as incógnitas, ou seja, as variáveis, porque os valores dessas grandezas, eles vão ser determinados no problema. E aí a gente vai usar letras para representar essas grandezas desconhecidas, ou seja, as incógnitas. Em seguida, nós vamos ter as grandezas variáveis. As grandezas variáveis, elas vão ser aquelas que vão mudar de valor à medida que as condições em que o problema se encontra, elas variam. Então, essas condições variando, essa grandeza variável também vai mudar. Já a grandeza constante, ela tem um comportamento diferente. Indiferente das condições às quais o problema está submetido, essa grandeza ela vai se manter inalterada. E aí ambas essas grandezas, tanto a variável quanto a constante, também a gente representa com letras. Vamos diferenciar também o que é uma expressão numérica e uma expressão literal. A expressão, quando nós temos as grandezas conhecidas, todas elas são dadas no problema e somente as incógnitas são desconhecidas, nós vamos dizer que essa expressão vai ser uma expressão numérica. No caso em que as grandezas conhecidas são consideradas como supostamente conhecidas, nós vamos dizer que a expressão vai ser literal. Então, agora estamos prontos para definir o que vem a ser uma expressão algébrica. Então, uma expressão algébrica, ela é uma expressão que vai conter variáveis, ou seja, as incógnitas, submetida a operações elementares. Quais são as operações elementares? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Só que aqui a gente está retirando a possibilidade em que nós temos potências com expoente variável ou com expoente com raízes com índice variável. Então, expressões algébricas são expressões em que nós temos essas variáveis submetidas às operações elementares, exceto esses dois casos que eu mencionei. Vamos voltar aqui. Isso. Então, alguns exemplos de expressões para a gente conseguir identificar. Então, nos dois primeiros exemplos, nós temos aqui exemplos de expressões algébricas. Então, notem que no primeiro exemplo, nós temos aqui operações de adição e subtração entre expressões que envolvem a incógnita, nesse caso é x, a incógnita. No segundo exemplo, eu estou subentendendo que o a e o b são constantes e as incógnitas são x e y, ou seja, as grandezas variáveis. E ela vai ser um exemplo de uma expressão algébrica. Lembrem que, se a gente for olhar lá na definição lá de expressão algébrica, a gente retira o fato, ou seja, das expressões, para ser algébrica não pode ter
expoente variável ou raízes com índice variável. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos uma incógnita que está dentro da raiz, mas uma raiz quadrada, então o índice é fixo, é igual a meio. Então, aqui no segundo exemplo, nós temos o exemplo de uma expressão algébrica. No terceiro exemplo, nós temos 3xy menos 4 vezes raiz de índice y, onde o radicando é x. Neste caso, nós temos um exemplo de uma expressão que não é algébrica. Por quê? Porque nós temos as variáveis x e y, sendo que a variável x está dentro de um radical, onde que o índice desse radical também é variável. Então, esse terceiro exemplo é um exemplo de uma expressão que não é uma expressão algébrica. Dentro das expressões algébricas, nós ainda podemos classificar as expressões em expressões algébricas racionais e expressões algébricas irracionais. As expressões algébricas racionais são todas aquelas expressões algébricas que não contêm variável dentro de um radical e não possuem variáveis com expoente fracionário. Todas as demais expressões algébricas, elas vão ser chamadas de expressões algébricas irracionais. Então, alguns exemplos para a gente diferenciar. No primeiro exemplo, nós temos x vezes y menos 2x ao quadrado menos 4y ao cubo. Neste caso, nós não temos uma variável dentro de um radical e não possuímos expoente com expoente fracionário. Então, aqui nós temos um exemplo de uma expressão algébrica racional. No segundo exemplo, nós temos x na quarta mais 3xy mais 3x, repetindo, x na quarta mais 3x menos 1, tudo isso dividido por 2xy menos 2z. Aqui, nós novamente não temos expoente fracionário, né? Ou seja, não temos variáveis com expoente fracionário e também não temos variável dentro de um radical. Então, é um exemplo de uma expressão algébrica racional. No terceiro exemplo, nós temos 2x mais x vezes y, raiz quadrada de y. Neste caso, nós temos a variável y, que está dentro de um radical, ou seja, nós temos um exemplo de uma expressão algébrica que não é racional, ou seja, é uma expressão algébrica irracional. No quarto exemplo, nós temos x na quarta mais 5 vezes xy elevado a 2 terços. E neste caso aqui, nós temos o produto xy elevado ao expoente 2 terços. Xy são as variáveis e estão elevadas a um expoente fracionário. Então, caracteriza um exemplo de uma expressão algébrica que é irracional. Expressões algébricas com uma ou mais de uma variável. Então, aqui vou exemplificar com algumas situações, e aí eu vou considerar A, B e C constantes, neste caso. Então, no primeiro exemplo, eu tenho ax² mais bx mais c. Notem que A, B e C sendo constantes, então nós vamos ter que a única variável presente nesta expressão é o x. Então, nós temos um exemplo de uma expressão algébrica com uma variável x. No segundo exemplo, eu tenho ax² mais b dividido por bx mais c. Também é um exemplo de uma expressão algébrica em que nós temos a presença de uma única variável, que é x. No terceiro exemplo, eu tenho ax² y mais by mais cx. Neste caso, nós vamos ter as variáveis x e y, ou seja, duas variáveis. No quarto exemplo, eu tenho ax mais by dividido por cz menos abx. Neste caso, nós temos as variáveis x, y e z. Então, nós temos três variáveis. Bom, vamos
a definição de termo em uma expressão algébrica. Termo vai ser a parte fundamental de uma expressão algébrica. Ele vai ser constituído por variáveis e por constantes. Então, alguns exemplos de termos. No primeiro exemplo, eu tenho o termo 5x ao cubo y². Neste caso, nós temos o 5, que é a parte constante, e ele vai ser chamado de coeficiente do termo, e a parte envolvendo as variáveis, que no caso é x ao cubo y². A parte envolvendo as variáveis, ou seja, as incógnitas, vai ser chamado de parte literal. No segundo exemplo, eu tenho 5ab², x², y². Eu estou considerando que a e b são constantes. Desta forma, nós vamos ter que 5ab² representa o coeficiente do termo, que representa a parte constante do termo. E x², y² vão representar a parte literal, pois x e y são as variáveis deste termo. E aí, de acordo com a quantidade de termos que a gente tem em uma expressão, a gente pode classificar em monômio, polinômio, né? Então, vamos ver essa classificação. Monômio é uma expressão algébrica constituída de um único termo. Por sua vez, o polinômio vai ser uma expressão algébrica constituída de dois ou mais termos, onde que as potências cujos expoentes são inteiros. Então, um exemplo de um polinômio, 3xy² mais 4x² menos 3y. Então, nós temos um exemplo de uma expressão algébrica. No caso aqui, as variáveis são x e y, e todas as variáveis elas estão elevadas a expoentes inteiros e positivos. Então, constitui um exemplo de um polinômio. Termos semelhantes. Essa definição de termos semelhantes ela vai ser útil na hora da gente efetuar operações entre expressões algébricas. Então, a gente vai precisar identificar os termos semelhantes. Então, quando que a gente vai dizer que dois termos são semelhantes? A gente vai dizer que os termos são semelhantes quando eles possuem a mesma parte literal, ou não possuem parte literal. Então, por exemplo, 4x² y² é semelhante a 6x³ y². Por quê? Porque a parte literal desses dois termos, no caso a parte literal x² y², é igual nos dois termos. Então, os dois termos são ditos semelhantes. Grau de um monômio. O grau de um monômio vai ser a soma dos expoentes das variáveis que vão formar este monômio. Então, por exemplo, no monômio dado por 3x² yz², o grau desse monômio vai ser o quê? O expoente do x mais o expoente do y mais o expoente do z. Ou seja, 2 mais 1 mais 3, que vai ser igual a 6. Ou seja, o grau deste monômio é 6. Grau de um polinômio. Bom, então já definimos o grau de um monômio, agora do polinômio fica fácil da gente definir. O grau de um polinômio vai ser o maior grau entre todos os termos envolvidos no polinômio. Então, por exemplo, se eu tenho um polinômio dado por 4x² y² menos 3x² y² x² menos 5x² y⁵z². Neste caso, nós temos um polinômio que envolve três termos. No primeiro termo, se nós formos olhar o grau deste termo, nós vamos ter o que grau? Então, o expoente do x, que é 4, mais o expoente do y, que é 2, mais o expoente do z, que é 1.
Então, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Então, o grau do primeiro termo é 7. Do segundo termo, nós temos o expoente do 3 mais o expoente do x, que é 3, mais o expoente do y, que é 4, e mais, aqui tem um errinho de digitação, deveria ser z, vamos corrigir. Então, voltando, né, nesse segundo termo, nós temos o expoente do x, mais o expoente do y, mais o expoente do z, ou seja, 3 mais 4 mais 2, que vai ser 9. Então, o grau do segundo termo é 9. No terceiro termo, nós temos menos 5x², y na quinta, z ao cubo. O grau desse termo vai ser 2 mais 5 mais 3, ou seja, 10. Então, o grau do terceiro termo é 10. O grau do polinômio vai ser igual ao maior desses graus, ou seja, o maior dos graus dos termos envolvidos, ou seja, o maior deles é 10. Então, isso quer dizer que o grau do polinômio é 10, ou, se a gente for escrever de maneira simbólica, então, o grau do polinômio, a gente pode identificar desta forma, igual a 10. Okay. Então, esta videoaula de hoje era referente à parte introdutória de expressões algébricas, e até a próxima videoaula.